Bom dia, meu nome é Flávia Gobato, eu sou mestranda do Propur da URGS e o meu objeto de pesquisa é o programa Minha Casa Minha Vida em Porto Alegre, no caso. Eu queria fazer uma pergunta para ti, Samuel, com relação aos conjuntos que os empreendimentos que vocês avaliaram, esses 10 que vocês especificamente trabalharam, quais eram as faixas de renda e se vocês encontraram alguma correlação entre os piores resultados e essas faixas de renda? Bom dia, eu sou Álvaro Pedrotti. Só para completar a pergunta, primeiro parabenizar todas as exposições, estavam maravilhosas e ótimas. E completar para o Samuel a questão da faixa e também se quem empreendeu também adquiriu o terreno. Isso é, se tem algum terreno que foi fornecido pelo poder público para participar, enfim, do empreendimento. Oi, na verdade, eu também aproveitando, então, já que todas as perguntas são do Samuel, essa questão desses empreendimentos mais isolados, então, aproveitando essa última pergunta feita, se as empresas adquiriram esse terreno, esse terreno que fica intermediário entre o terreno construído e a malha urbana, ele é urbanizável? Tinha algum empecilho de urbanizar naquela parte, rio, morro, ou qualquer coisa do tipo em algum lugar? E se esse terreno que fica nesse meio, ele também foi adquirido pela empresa, como uma proposta? Eram 3 questões, mas a minha questão do Samuel também tem a ver, então já vou perguntar. Queria saber da pesquisa, se vocês conversaram com os moradores desses conjuntos, principalmente em relação às expectativas deles, do que eles compraram, do que eles encontraram, que quando você associa esses conjuntos à imagem, à ideia de condomínio fechado, se cria toda uma expectativa, né, nos futuros moradores e, na maioria das vezes, expectativas elas não são atingidas. Então, gostaria de saber se vocês conversaram com os moradores. Em relação à faixa de renda, a gente encontrou 2 empreendimentos só com faixa de renda 1. E os 2 não tinham sido finalizados ainda. Então a gente excluiu da pesquisa, porque o objetivo nosso era entender um pouco a gente tem alguns critérios que a gente vai definindo ao longo da pesquisa e às vezes eles são escolhas. Né? E um deles foi trabalhar com aqueles que já tinham sido finalizados, já tinham moradores dentro, para a gente poder ter um pouco essa resposta que a Renata fez a questão. Né? Então, respondendo, todos os que a gente trabalhou são faixas de renda 2 e 3. E um deles são de faixa renda 1. Né? Então, mesmo que a produção seja periférica, mesmo essa produção periférica, ela é para faixa de renda de 2 e 3. Então, é uma coisa forte, né? Em relação aos terrenos, a gente não conseguiu levantar cada uma das realidades em relação a essa questão. Algumas que a gente conseguiu aferir foi o próprio empreendedor que adquiriu. Né? Então, muito vinculada a uma retenção que já tinha de terra, algum estoque de terra que já tinha anteriormente. Né? Então, tem essa conexão entre alguns agentes locais, algum capital, em geral, o capital que a gente viu que investia nesses empreendimentos, 80% era local, né? E tinha algumas grandes empresas como a Rodobens, né? E aquela mineira, como é que é o nome? MRV. E a MRV, exatamente. Né? Então, essas empresas, mesmo essas empresas, todas elas adquiriram terra. Né? E foi onde a gente conseguiu verificar. A outra questão, em relação às restrições ambientais, que por acaso tenha, né, o local de inserção dos empreendimentos, a gente não foi uma dimensão que a gente pesquisou. Né? É mais uma visão que a gente tem a partir dos trabalhos de campo que a gente realizou. De uma forma geral, elas foram inseridas em áreas, principalmente a gente viu esse grande aqui da Rodobens, até a lógica de separação delas, os elementos que fazem a separação são os elementos naturais, os cursos de água, as linhas de drenagem. Né? Então, a questão, por exemplo, da política, da legislação ambiental, ela pareceu ter sido seguida, de alguma forma. Mas o que não aconteceu foi em relação à política urbana. Né? Por exemplo, o plano diretor, o limite do perímetro urbano, tudo isso se adequou
há muito, principalmente nos municípios como Palhoça e São José, muito as dinâmicas das demandas dos empreendedores. Então, houveram algumas modificações de zoneamento, algumas ampliações de perímetro urbano para poder viabilizar esses empreendimentos nas áreas onde eles se localizaram. Então, isso ficou relativamente claro. Uma das dimensões que a gente queria ter estudado a urbanidade que a gente não conseguiu estudar era a questão ambiental. A questão de como é que eles trabalham os elementos de sítio físico presentes ali, as condicionantes topográficas e tal. A gente não conseguiu trabalhar essa dimensão. A gente sempre tem que fazer alguns recortes para poder dar conta do objetivo final da pesquisa. Mas é um tema bem interessante de se abordar, como uma pesquisa específica. E a quarta questão da Renata, em relação aos moradores, elas variam muito, assim, a visão que se tinha. A gente fez entrevistas qualitativas. E eram questões abertas para que a gente pudesse anotar as impressões que eles tinham, seja em relação à qualidade arquitetônica, à qualidade urbanística. A gente fazia uma questão sobre segurança, que era bem importante, como é que era a sensação, e é uma questão subjetiva, como é que eles sentiam em relação à segurança de transitar na rua, transitar nos espaços públicos. Isso variava muito, assim. Mas uma coisa que chamou muita atenção é a crítica à qualidade construtiva dos empreendimentos, de uma forma geral, então dos materiais utilizados, da técnica de construção que foi feita, então de inúmeros casos de casas e conjuntos que foram entregues e 2, 3 anos depois eles já estavam numa situação muito ruim, de rachaduras, questões estruturais grandes, então isso não é exclusividade nossa. Se a gente for ver aí as pesquisas, é uma coisa que se replica pelo Brasil inteiro, então isso também tem um pouco da lógica financeira por trás, de baratear o custo da construção, de baratear acesso a materiais mais duráveis, a própria qualidade da mão de obra que é utilizada. Quer dizer, tem um pouco a lógica de como o recurso é pequeno, tu otimizar essas questões, no sentido, às vezes, não garantir a qualidade, mas poder ter o retorno financeiro. E outra questão que chamou muita atenção é a assimilação dos moradores à ideia do condomínio fechado. Isso é uma coisa impressionante. O fato de eles acharem que dentro do cenário urbano de uso que eles têm mesmo, do território, é relativamente compreensível. O fato de eles acharem e falarem isso. Eu, dentro do condomínio fechado, eu me sinto seguro. Porque tem segurança, tem uma guarita. E é um dos principais argumentos que eles falam em relação à qualidade do lugar onde eles moram. Então, isso é uma coisa, assim, a gente, como urbanista, vai totalmente contramão do que a gente imagina. E é uma questão que chama muita atenção. Aí tem outros casos assim, tem alguns conjuntos que foram apelidados, por certa situação. Um era o mal cheiroso, porque a fossa não tinha sido bem feita. Tinha outro lá que era a explosão, porque tinha parte do gás que tinha explodido. Então, tudo isso que vai já ter a questão também dessas áreas periféricas, muita crítica em relação a alternativas para as crianças e adolescentes. O pessoal é jogado lá, fica lá 300 famílias morando. Tem aquele do conjunto Rodobem, são 1000 famílias. Isso é engraçado, porque era limitado a 500 unidades habitacionais, o programa, no máximo. O que eles fizeram foi passar uma cerca no meio, construir um de 1000 e dizer que são dois módulos. Então são 1000 famílias que são colocadas lá, e as crianças não têm o que fazer, os adolescentes não têm o que fazer o dia inteiro. Então é um tipo de situação que a gente tem agora, o pessoal não tem o que fazer e vai arranjar problema dentro do... E o fato de ser condomínio fechado é um complicador, porque o Estado, de uma forma geral, ele se exime dos problemas que estão acontecendo ali dentro. Coleta de lixo, policiamento, serviços gerais, um condomínio fechado, vocês se resolvem dentro, a gente resolve da porta para fora. Então fica uma relação bem complexa. Então não existe assim uma única visão em relação aos moradores, mas uma coisa que chama a atenção é a assimilação que eles têm em relação aos condomínios fechados. Isso é marcante. Esse projeto acaba tendo continuidade, na verdade, porque, apesar de ter acabado o financiamento por parte do Ministério da Cidade do CNPq para realizá-lo, como grupo de estudantes é um grupo grande, está saindo algumas dissertações de mestrado, TCC. Então, uma dissertação de mestrado já foi defendida, e uma delas, agora que foi defendida a qualificação, trata de uma questão interessante, que é, na verdade,
a compreensão das estratégias de obtenção de lucro por parte das empresas em relação a esses empreendimentos. Para sair apenas da explicação muito simples, que é a localização, preço mais baixo, e por isso é construído na periferia. Tem outras estratégias também. Por exemplo, uma hipótese que a Geisa, que fazia parte do grupo que agora defendeu a qualificação, é que as terras onde são construídas Minha Casa Minha Vida, elas não são construídas em exaustão, ou seja, não é todo o território que é construído, de forma a levar mais urbanização para esses terrenos e aí sim aumentar o próprio empreendimento como fator de valorização da terra. Outra questão é a do condomínio fechado. Se o condomínio fechado ele acaba sendo um atrativo de mercado importante para a faixa 2 e 3, e por isso a faixa 2 e 3 é privilegiada, ou seja, dos 50 empreendimentos, 48 são na faixa 2 e 3, né? Eles têm uma inadequação em relação à faixa 1, pela questão de viver em condomínio. O grau de inadimplência desses condomínios fechados para a faixa 1 é muito alto, porque as pessoas não têm a cultura de viver em condomínio. O Marlene Petri, que é um faixa 1 em Palhoça, tem um índice de inadimplência enorme. E isso é, segundo os outros estudos do Brasil, é fator que se espalha por todo o território nacional. Ou seja, aquela pessoa que vivia numa condição de subhabitação, uma habitação precaríssima, subhabitação, o termo do IBGE, uma situação precaríssima, e alçada à condição de morador de condomínio, ela vai, muitas delas não têm solvência para esse fato. Então, eu queria complicar essas duas questões. Bom, eu só ainda com relação à localização. Eu vou ser claro, eu acho que não precisa falar aqui que se os municípios tivessem colocado na prática todos aqueles instrumentos de controle do uso da terra, nós não estaríamos mais produzindo Minha Casa Minha Vida lá no raio que o parta. Se o município tivesse poder para desapropriar, o município, os programas, enfim, os agentes promotores, não vou nem limitar ao município, se nós tivéssemos controle de zeis de vazios, se nós tivéssemos controle, eu vou começar por uma lei básica, que é o perímetro urbano. Se o perímetro urbano fosse definido de maneira técnica e não por interesses, esses condomínios que foram fora já não poderiam. Provavelmente nós temos um estoque de terra maior em todas essas cidades. Eu vou citar, no plano de Tubarão, a gente levantou a terra ociosa dentro do perímetro urbano. Né? Então, 1/4 da terra é ociosa dentro do perímetro urbano. Se fôssemos construir lotes de tamanho padrão, nós teríamos uma cidade nova dentro do perímetro urbano que existe. E ele ainda é burlado para você poder contemplar esses empreendimentos. Faixa 2 e faixa 3, na prática, é o empresário que vai lá e escolhe a terra. E com toda certeza ele vai ver o lucro que ele vai ter naquele empreendimento e vai investir ao lado. Ele vai ter estoque de terra ali para ele poder explorar. E às vezes um município mal intencionado ainda vai direcionar. Né? Se ele fosse bem intencionado, ele teria lá demarcado a área de vazio, que seria uma vez para onde teria que ir. Ou ele desaprovaria, enfim. As leis de vazios é um instrumento que não foi posto na prática. Senão isso, talvez o Minha Casa Minha Vida não teria esse reflexo tão precário que está tendo. Né? Se os instrumentos tivessem saído do papel. Né? E se não fosse um programa mais para atender mercado, ele conjuntamente produz moradia, mas a finalidade talvez não é só produzir moradia ou produzir a cidade. Tá? Bom, e só com relação à faixa, e a questão do condomínio, que foi duas situações que passaram, localização e faixas. Dentro da faixa 1,
que é a faixa única que o município pode, de alguma forma, ter alguma intervenção. A faixa 2 e 3 é iniciativa do empresário. Né? Dentro da faixa 1, tu tens 2 perfis diferentes. Você tem ali famílias conviventes, que já estão lá, 2 famílias numa mesma casa, situação de aluguel baixo, onde ela tem, e falando isso com os dados de Tubarão, de 800 famílias, onde foi feito esse levantamento, onde você poderia ter sim condomínio ou prédios para atender parte dessa demanda, não toda ela. O próprio poder público sabe, ou deveria saber, que ele vai ter que ir lá levar a coleta de lixo, que ele vai ter que ir lá com os serviços básicos. Ele não pode ser limitado pela lei do condomínio, porque daí nós temos uma restrição legal com condomínio. A prefeitura não pode ir lá fazer benefício, não pode sequer pavimentar a rua dentro de uma área privada. O condomínio é uma área privada. Então, maneiras. Lá em Tubarão a gente está propondo essa questão. Nós temos que produzir em casa e prédio, talvez no mesmo terreno maior, mas você dividir, você tem que ter as duas. E a casa necessariamente ela tem que ter a escritura individualizada, ela não pode ficar no condomínio. Que todos esses problemas de adequação ao perfil das famílias, eles não funcionam no condomínio. Bom, são os pontos que passaram aqui. Oi, meu nome é Vitória, eu moro no condomínio desses, inclusive no da Palhoça ali que vocês apresentaram. E em questão de ser condomínio fechado, é só de fachada mesmo, porque demorou 3 anos para garantir total segurança, entre aspas, não 100%. Como uma cidade normal, e também que são 3 etapas, não 2, de umas 1.400 casas. Elas são interligadas e questão também de vendas, né? Existiam pessoas que faziam as vendas para os próprios moradores, que faziam pães e bolos e mercados ali perto também. Mas a questão da segurança mesmo, que demorou uns 3 anos assim, para conseguir chegar num conceito de condomínio fechado mesmo. Oi, meu nome é Samuel, sou arquiteto, pesquisador em arquitetura, faço agora um estágio pós-doutoral no mestrado de arquitetura em Porto Alegre, na Uniriter, sou colega de graduação do Samuel, e eu queria fazer uma pergunta para o Elson sobre os modelos, o lado positivo de outros países latino-americanos e asiáticos que estão tratando essa expansão urbana de uma maneira talvez modélica, exemplar para nós. Né? Talvez, eu conheço poucos, quero até fazer talvez um depoimento aqui. Minha especialização acadêmica é toda na parte de arquitetura. Eu fiz doutorado em Barcelona, no departamento de projeto de arquitetura. Então, e faz tão só 10 meses que estou de volta no Brasil. E a minha aproximação à política de habitação, eu tenho um interesse, eu vim para esse seminário, para esse congresso, muito mais com interesse, enfim, de me iniciar um pouco nesse debate, que eu me sinto muito cru, mas também para entender a parte da arquitetura nessa discussão do planejamento. Eu, durante a minha graduação na UFSC, o meu interesse se voltou completamente para a parte de arquitetura mesmo. A minha prática profissional, depois de formado, durante uns 3 anos antes de sair, foi mais voltada para projeto e obra, fiscalização de obra. E eu fui descobrir, talvez, um interesse pela cidade, justamente na Europa, em Barcelona, por sentir justamente a diferença que faz esse habitat tão bem resolvido quando a cidade é o teu quintal, quando se vive numa cidade como Barcelona, que é densa, é uma cidade que se ocupa, que tem total apropriação, tem muita participação, enfim. Eu fui ter uma consciência, depois de uma graduação inteira, eu fui ter uma real consciência da urbanidade, do habitat, da importância
vivendo lá. Né? Também vivi, por outras razões, em Berlim, que é uma cidade muito mais espalhada, mas que também tem uma urbanidade em outro sentido, com muitos parques, enfim. E voltando para cá, é que a gente se sente tão confrontado com a questão da cidade, com a segregação espacial, com a desigualdade, enfim. E eu acho que por isso essa minha aproximação atual, hoje meu interesse atual por toda essa discussão da política de habitação, enfim, e até uma crítica à academia. Eu acho que no Brasil, pelo menos eu senti isso lá fora e sinto agora de volta, a academia no Brasil, acho que por uma questão ética até, ela está muito em arquitetura, né? Está muito mais focada a pesquisa na parte de planejamento urbano, na parte de desenho, na parte, enfim, do urbanismo, e está tão pouco desenvolvida na parte de arquitetura, e eu acho que isso gera um ciclo vicioso, que no final das contas, o nosso ensino, o nosso olhar crítico sobre a arquitetura no Brasil está enfraquecido, porque por uma questão lógica, né, como eu falei, ética, de um compromisso dos pesquisadores, de um interesse natural se voltar para essas áreas pouco desenvolvidas, enfim, esse mau planejamento, a gente acaba produzindo uma má qualidade arquitetônica ou uma má tradição do desenho arquitetônico, que lá fora é completamente diferente, talvez por uma tradição, lá fora que eu digo, na Europa, que foi o contexto que eu tive, por uma tradição de fazer cidades, eles se focam muito, fortalecem muito a pesquisa de obras, enfim. Bom, é isso. Eu até ultimamente tenho me aproximado, tenho tentado me aproximar da leitura do Sérgio Ferro, do Pedro Arantes, um pouco para entender o papel que o arquiteto, a partir da arquitetura, pode tentar contribuir nessa discussão, e às vezes até é um pouco desanimador. O próprio Sérgio Ferro se define como como é que ele fala? Um suicida do métier, né? Ou seja, alguém que se mete a perceber os aportes do desenho, interferindo nesse debate, nessa construção de uma cidade mais justa, se foca daí, por conta disso, se foca no canteiro, e daqui a pouco o canteiro é muito mais a autogestão, o mutirão, o projeto em debate, o papel do desenho vai cada vez ficando mais pouco importante, enfim, às vezes até desanimador entrar nessa discussão, tentando entender o papel do arquiteto do ofício dentro dessa discussão, e às vezes o papel é quase que de suicida. Bom, mas a pergunta que eu deixo é uma pergunta que me foi instigada por uma conversa que eu tive com o Lineu Castelo, muitos aqui devem conhecer, um pesquisador do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, professor aposentado, que colabora lá com o mestrado na Uniriter conosco. Ele tem uma intuição, uma hipótese talvez, que o modelo das cidades brasileiras estão muito mais voltadas por um aprendizado do modelo asiático, que são cidades antiguíssimas e que continuam lidando com a diferença social muito grande, com a marginalização, enfim. Ele aposta muito mais nesses modelos asiáticos de cidade, como as nossas cidades futuras aqui, e mais saudáveis, digamos. E eu tento enxergar, e é por isso a minha pergunta, porque eu não conheço essa discussão nem os modelos de cidades latino-americanas, porque são cidades como nós, né, no Brasil, que são cidades novas, são cidades que lidaram com uma industrialização recente, com uma migração do campo recente, ou seja, todas as condicionantes nossas estão ali, só que com uma cultura, talvez, de apropriação diferente, porque pela raiz latino, que eu acho que, pelo menos eu acredito que os espanhóis conseguiram imprimir isso bem forte, sobretudo do pouco conhecimento que eu tenho do Chile, Argentina, Uruguai, de se apropriar muito mais, de lutar muito mais, e talvez eles tenham conseguido, ou estão conseguindo se aproximar de modelos de cidade, de expansão urbana muito mais adequadas do que nós. Então, fica essa pergunta. Só com relação ao domínio na nossa casa. Nós cercamos a nossa casa por muros,
nós estamos ali dentro, nós estamos seguros, mas nós, a partir do momento que nós saímos dessa nossa fortaleza, nós entramos em um outro universo. Nós não estamos conectando as duas coisas, eu acho. O nosso universo com o universo de todos. Acho que falta um pouquinho isso. Não é só essa coisa do condomínio. A gente não faz só isso no condomínio, mas sim na nossa própria casa. A gente se fecha ali, está ali, pra gente tá bom, então tá tranquilo. Aquele espaço que a gente tem não é um espaço que a gente se apropria e utiliza como um espaço público. Não há uma transparência. Então, se eu estou passando eu não tenho segurança, né? Um lugar que eu não tenho segurança, eu não tenho uma vontade acho que até do nosso próprio perfil, assim, ou não sei se é um perfil brasileiro, assim como ele falou, várias coisas assim que ele falou, mas não sei se é um nosso próprio perfil que a gente construindo assim, mas eu vejo que nós não temos essa ligação, assim, com um espaço urbano. Nós estamos um pouquinho, assim, desconectados, talvez. Não sei se é o modo de nós fazermos, assim, de repente, o modo que a gente vem construindo a cidade, enfim. Mas uma pergunta que eu queria fazer é com relação aos condomínios fechados. Tem uma legislação, por exemplo, assim, que diga alguma coisa? Porque, na verdade, o condomínio ele cai ali, é uma coisa grande, uma coisa gigante, você cria uma quadra gigante em volta do condomínio, então você não tem aquela coisa de ruas que te deixa mais tranquilo, tipo, acho que o traçado urbano, assim, define muito a questão de segurança. Tu tá indo, sabe, vai ter uma próxima rua, tu vai poder entrar, se alguma coisa acontecer, ou mesmo a questão de tu tá vendo alguém que tá te observando, enfim, tem alguma coisa, assim, que define... Primeiro, sou Leonardo, faço arquitetura na URGS e eu juro que eu vou tentar não me estender. Mas assim, eu estou em Porto Alegre, mas ironicamente, em 2010 eu trabalhei como corretor de imóveis num desses empreendimentos. Na verdade, eu não cheguei a trabalhar, porque eu fui fazer o treinamento e eu não fazia arquitetura, claro, né? Eu tive um dia de treinamento e foi suficiente para eu decidir que eu nunca mais ia trabalhar com isso. Eu parei realmente de trabalhar com venda de imóveis naquele momento, naquele dia. Porque eu não vou dizer qual é o empreendimento, mas parte do treinamento era técnicas de enganar as famílias que iam morar nas casas. Entende? Tu ia apresentar uma casa que ela tinha um tratamento acústico que as outras não iam ter, ela tinha melhores acabamentos que as outras casas não iam ter. Então, assim, a todo momento, a família que ia comprar, ela estava sendo enganada nos pequenos detalhes. E tinha realmente uma corrida assim, para venda, no sentido de que as famílias tinham que pagar um valor para assegurar o imóvel, só que ela só poderia entrar com o pedido do Minha Casa Minha Vida depois, porque o empreendimento ainda não estava regularizado. Ele estava com, não me lembro exatamente qual era o problema, mas era hidráulico, não tinha como regularizar ainda. E aí, se a família, então ela dava uma entrada para conseguir o imóvel, e se ela não conseguisse o financiamento do Minha Casa Minha Vida, ela tinha a opção de ou pagar direto à empreendedora, à incorporadora, aliás, ou desistir e perder o valor que ela tinha investido. Sabe? Então, foi realmente muito marcante para mim, assim, e foi uma das coisas que definiram no meu futuro, digamos, aquela experiência de um dia de treinamento. Então, eu só queria, assim, saber, mais ou menos, uma coisa que me chama muita atenção é que o dinheiro não fica à disposição do consumidor, né? A família que está comprando, quando ela tem a Minha Casa Minha Vida, o valor vai diretamente para a incorporadora. Então, ela não tem, o poder de escolha dela é muito limitado, mesmo ela sendo a pessoa que vai pagar. E, para mim, eu vejo, assim, que o programa, a cidade, a incorporadora, de certa forma, é meio que um sistema vicioso, assim, porque a incorporadora vai querer o lucro. A cidade também não vai criar, digamos, como foi mencionado ali, de que poderia se ter um cuidado de não ser numa periferia, onde não tem, digamos, de que não fosse abandonada na periferia, entende? Que ela poderia criar um sistema de impedir que isso acontecesse. Só que ao mesmo tempo, por exemplo, se Palhoça tivesse criado isso, a Rodobens não teria investido lá, entende? E ao mesmo tempo também que o programa talvez não crie esses mecanismos, porque daí vai deixar de ser vantajoso para as incorporadoras e vai ter menos empreendimentos desse tipo para as pessoas comprarem. Eu queria saber se tem alguma forma ou algum meio que vocês imaginaram ou estão trabalhando em cima de meio que quebrar esse vínculo, sabe? Renato, vou começar por ti, vamos ser claros, né? Minha Casa Minha Vida nasceu um processo de concertação entre o governo e as empresas.
é uma política anticrise. Do ponto de vista da política econômica, ela foi um sucesso. Preciso dizer isso. Agora, não é uma política habitacional. A política habitacional foi abandonada quando se abandonou a reflexão da reforma urbana. Então, se existem mecanismos, sim, existem. A reflexão do Movimento Nacional da Reforma Urbana dá pistas enormes, várias pistas em relação a isso. Né? Eu vou tentar ser bem pontual. Né? A questão do rapaz que falou antes disso, esqueci o nome. Seu nome? Alisson. Isso. Então, nós estamos falando de política pública, né? E a política pública, ela precisa ter uma visão que vai além, né, do direito individual, um direito coletivo, vamos dizer assim. E nada impede que a pessoa queira viver em condomínio fechado. Né? Agora, o que nós estamos questionando aqui é uma política pública que propicia isso. Né? E o condomínio fechado tem demonstrado, são várias produções acadêmicas em relação a isso, que ela dificulta esse processo de uso da cidade. Né? Nós temos vários exemplos disso, né, espalhados pelo Brasil. Agora, o condomínio fechado virou uma instituição nacional. O Brasil, Estados Unidos e África do Sul são os países que mais têm condomínio fechado no mundo. E são países com alto grau de violência. O que leva a uma coisa a outra? Os países que mais investiram em espaço público são os países que estão fechando prisões. E os países que mais investiram em condomínio fechado são os países com a maior população carcerária do mundo. Tem alguma coisa que não bate. Né? Eu não tenho, Samuel, dados específicos sobre os países da Ásia ou da América Latina. Agora, tem uma coisa que está na base das soluções habitacionais dos países da América Latina, que é a solução habitacional a partir da ideia de propriedade. Né? O que tem levado a lógica do mercado também para a habitação de baixa renda. Alguns países europeus apostaram fortemente na constituição de um cartel de habitação de locação social. E aí o próprio Estado tem um domínio enorme sobre o próprio mercado. Porque ele, como é um cartel muito forte de unidades habitacionais, ele acaba influenciando, inclusive, no preço final do aluguel do conjunto dos imóveis que são locados. Né? A própria cidade do Sérgio Ferro morou muito tempo na época do exílio, Grenoble, tem algumas iniciativas interessantíssimas. Né? Eles urbanizaram, o município urbanizou uma gleba enorme que ficava inserida no contexto da cidade, que pertencia ao exército, é uma área de manobra, que depois foi sendo vamos dizer assim, cercada pela cidade. O exército não pôde mais fazer manobra ali, evidentemente. Ele trocou essa área com a prefeitura para uma área fora da cidade e o município urbanizou essa área no coração da cidade, uma área altamente valorizada, construir uma parceria com a iniciativa privada, foram construídos 700 apartamentos. 35% dos apartamentos destinados à habitação de baixa renda, inserida no contexto mais valorizado da cidade. Qualquer prefeito no Brasil que tentar fazer isso na área mais valorizada será enforcado em praça pública. Você imagina assim, um prefeito de Florianópolis propor habitação de baixa renda, Minha Casa Minha Vida, faixa 1, na beira-mar norte. Foi equivalente, talvez, o que Grenoble fez na caserna de Bonn. É uma área mais valorizada. Aí, conversando com um amigo de Grenoble, que é corretor de imóveis, ele disse, um absurdo que a prefeitura fez ali. Porque o preço do aluguel foi lá embaixo. Quem disse que isso é ruim? Para o conjunto da sociedade, quem disse que baixar o preço, o custo da moradia é ruim? Só para completar, na discussão da duplicação de uma via, lá que ia pegar uma área da universidade, lá em Florianópolis, na exposição da prefeitura, o técnico da prefeitura apresenta as vantagens que teriam naquela duplicação. Ele diz assim, uma das vantagens, valorização do preço da terra.
Quem disse que isso é vantagem para a prefeitura? Só se pensar restritamente na arrecadação do IPTU. Mas do ponto de vista do conjunto da sociedade, isso é ruim. Então nós estamos impregnados, aí temos que dar razão ao Lefebvre, precisamos passar por uma revolução cultural, impregnados da valorização. Então, impregnados dessa questão de que, da financiarização do bem chamado moradia. Porque isso transformou a moradia num objeto que vai entrar no processo de mercado. E aí a crise dos Estados Unidos, lá do subprime, que aconteceu, que os bancos começaram a receber as casas porque não tinha mais condições de vocês compraram pagar, que era o juro aumentou, a financiarização da casa transforma um bem, deve ser um bem que tem um valor de uso, um bem que tem valor de troca. E aí, meu amigo, vai Minha Casa Minha Vida 1, 2, 3. Uma notícia possível, Minha Casa Minha Vida 3, está prevendo a possibilidade de ter unidades comerciais juntos. Eu só... A menina que mora lá em Palhoça, né? É verdade, 500 unidades é o limite máximo. É o máximo para o empreendimento. A média no Nordeste supera 2.000. Como é que o máximo é 500 e a média supera 2.000? Eu não consigo compreender essa matemática. Bom, eu aqui ao Renato, é o que o Elson acabou de comentar. A nossa perspectiva de habitação é por valor de uso, não é por valor de mercado. Isso acaba com toda a discussão de que vender. E nós não estamos discutindo um produto que está sendo vendido. Nós estamos discutindo a concretização de um direito do cidadão, como saúde, como educação, e é nessa perspectiva que ele tem que ser encarado. O problema é que lá no município, ele acaba sendo deturpado. E o programa, né, ele foi viciado pelo mercado. Talvez em sua origem, lá nas linhas gerais, ele não era tão temeroso, né, mas o mercado foi lá e deturpou ele, além de tudo. Mas eu só gostaria de ainda puxar que quando falou em localização, a falta de apropriação, nós precisamos qualificar também aquilo que não está. Quando a gente fala de interesse social, nós não estamos falando só de casa nova, né? Nós precisamos qualificar aquilo que já existe. Tá? Só uma palavrinha rápida para o Renato. Tem uma experiência interessante. Assim. A gente estava fazendo trabalho de campo e foi tentar ver como é que funcionava o outro lado da moeda, que era a questão do financiamento. Aí tinha as barraquinhas lá que fazem a venda dos empreendimentos, né? E aí eu tentei simular assim uma pessoa que está precisando de financiamento. Na verdade eu estou, mas não é o Aí sentei na frente do promotor de vendas e ele aí perguntou, tá, o que tu faz? Não, sou estudante, vim para cá fazer uma pós-graduação e tal. Tá, qual a tua renda? Não, recebo uma bolsa, né, R$2.000. É assim, pá, R$2.000, ela passa um pouco do valor, né? Não, mentira. Eu falei que era autônomo, arquiteto autônomo. E que minha renda mensal dava uns R$2.500 por mês. Aí ela falou assim, 2.500 eu não consigo te incluir na categoria de subsídio máximo, né? Aí a pessoa assim, então tá, eu tenho uma estratégia aqui que o pessoal me passou, que é a seguinte, tu durante 3 meses, tu não coloca o teu recurso na conta bancária, tu tira extrato e volta aqui, a gente consegue te inserir dentro da categoria de subsídio máximo. Então, só para a gente ver que assim, a sensação que dá é que por mais que a gente crie regulamentações, referências, a gente... E aí a questão da revolução cultural, né? Uma coisa está impregnada na nossa forma de ver o mundo, que é de dar o jeitinho nas coisas, né? E de sempre burlar e de tentar ver uma forma que tu tenhas um retorno imediato para um problema que está posto, né? Então, eu acho que a sensação que eu tenho é que a gente tem muito caminho para trilhar, que é um pouco nesse sentido de ver política pública como uma coisa que é coletiva, né?
E a gente não tem esse sentido. Eu acho que é muito o que diferencia a relação que as pessoas têm com a cidade, né, que Samuca falou lá de Barcelona, é isso, né, de ver a cidade como uma coisa que é de apropriação coletiva e que eu tenho o meu limite, né, de como eu posso me portar em relação a isso. Né? O que a gente tem hoje é como se o espaço público fosse a extensão nossos interesses particulares. Né? Isso não só em relação ao espaço em si, mas em relação às próprias dinâmicas institucionais, políticas, territoriais, econômicas. Né? Então a gente tem, acho que, e é o que o Elson colocou muito fortemente, não adianta a gente jogar lá para as instituições, para o Estado, esses problemas, que ele é um pouco reflexo do que a gente é, em grande medida, né? E por mais que ele gere estruturas e formas de controle, a gente vai achar nossos meandros para escapar disso. A gente sempre encontrou, né? Para o bem e para o mal. Né? Então acho que essa é uma questão, que é uma dimensão que a gente tem que enfrentar, não tem como. Né? Uma observação é que quando a gente fala de faixa 2 e 3, ele vai atender a tua procura, a demanda aberta. Faixa 1, não. Faixa 1 é um cadastro, né, com seleção, com ordem, com prioridade, que tem que ser discutido, quem vai ser a prioridade, enfim. Né, ou no caso das entidades também, que você já tem a prioridade fechada, né, você já tem uma demanda fechada ali, que é quem demanda por aquilo ali, não é quem está buscando um investimento, enfim. Você não pode se auto-inserir no faixa 1 apenas por vontade, lá numa demanda de mercado, numa incorporadora. Né? É algo um pouco mais complexo. E fazendo o recorte de novo, né? Quando a gente fala de interesse social, nós queremos regular faixa 2 e 3, mas nós queremos produzir faixa 1. E se quer regular por isso, algo melhor para a cidade, etc., mas nós precisamos, mais do que tudo, produzir faixa 1. Pessoal, acho que aí é a última rodada, né? Suzy, o Mauro também queria falar. Não, mas a gente termina com você, então. Então, eu resumi aqui as perguntas. Uma sobre o Lefebvre, para o Elson. Parece que tem uma nostalgia no Lefebvre sobre um tempo em que foi melhor a vida urbana. Se tu pudesse falar um pouco isso, o que ele tem em mente, se é que tem essa certa nostalgia, e se isso é real, o que ele tem em mente. A segunda pergunta é sobre essa questão da mobilidade, da pesquisa que o Samuel, também o Elson fez. O que aparece com relação à mobilidade, acesso de linhas de ônibus, etc., nos empreendimentos que vocês consideraram, né? Que seria, de repente, algo que a prefeitura poderia estar viabilizando, né? Enfim. E a outra questão também, só comentar que eu acho que essa que vocês estão falando de reforma cultural, que é um termo bem interessante do Lefebvre, eu acho que ele também tem a ver com a ideia da ideologia, de como que a gente está impregnado, como várias pessoas aqui também falaram, dessa ideologia, que eu chamo de ideologia burguesa mesmo, da ideologia da propriedade privada, por um lado, que está presente nos programas, está presente muitas vezes na cabeça das pessoas, né? A ideia de que eu tenho que ter uma propriedade, e que muitas vezes essa não é. A gente recebeu uma professora da Unicamp há um tempo atrás, e ela falou que numa pesquisa feita com beneficiários do Minha Casa Minha Vida, as pessoas, na verdade, não queriam ser proprietárias da casa, né? Todo o programa era montado, toda a estratégia de marketing era montada dentro da ideia de você vai ter a sua chave, né? Enfim, as chaves, né, da sua casa, do seu apartamento. E ela foi observando que, na verdade, o que as pessoas queriam era o direito à cidade, como aquele senhor que tu comentou, que eu esqueci o nome, né? Lá num encontro falou, quer dizer, eu ganhei a casa, mas a cidade não veio junto. Então, a pesquisa dessa professora fala que os moradores, eles ficavam mais ou menos felizes de ter ganho a casa. Porque muitos deles, inclusive, estavam pensando em como sair dali e voltar, às vezes até para assentamentos precários, onde eles tinham, pelo menos, sociabilidade, estavam próximos do emprego, estavam próximos da escola, etc. Né? Então, eu fico pensando se não é muito a coisa mesmo da ideologia mesmo, né? Esse conjunto de ideias que é inculcado permanentemente sobre a gente por todos os espaços, né? Inclusive os que vendem, né, os imóveis, etc. E a gente teria que fazer um trabalho de desconstrução disso, de reforma mesmo, da forma de pensar a casa como valor de uso, ou habitar, né, a moradia, etc. E por último, a pergunta que eu queria fazer é sobre o Minha Casa Minha Vida, que quando o Flávio colocou,
eu achei muito interessante, né, que fala quando teve o PAC, em 2007, né, o primeiro PAC, aí o Minha Casa Minha Vida teve uma mudança, né, foi se financiarizando, vamos dizer assim. E agora vocês estavam comentando também sobre, não, de repente o próprio Minha Casa Minha Vida teve, na sua origem, na sua concepção mesmo, um distanciamento daquilo que a reforma urbana no Brasil pretendia. Então eu queria muito que vocês falassem sobre isso. O que vocês acham? Dá para reformar o Minha Casa Minha Vida? Se a gente pensar um outro programa para o Brasil, daria para reformar, aproveitar alguma coisa do Minha Casa Minha Vida, ou a gente teria que pensar um programa bem diferente? Meu nome é Mauro, eu sou do Movimento Nacional de Moradia, do Rio Grande do Sul, uma cidade da região metropolitana, onde faz parte daqueles 10% lá que o Nelson coloca, na questão dos planos diretores mais democráticos, mais bem elaborados, enfim, que ainda discutiram um pouco melhor, né, aquelas as questões ali da cidade, coisa e tal. E mesmo nessas cidades, assim, eu acho que isso, por isso que eu acho que é importante esse debate aqui junto aos acadêmicos, ao pessoal que no futuro, então, vai discutir essa questão dos planos diretores, enfim, vão estar na operação, vão estar ajudando a escrever essas coisas. Porque nós, por exemplo, eu não vivendo meio acadêmico e no movimento social, nós temos muito pouca oportunidade de discutir ele. E quando chega, quando a prefeitura lá, e daí o Elson colocou um pouco, muito bem colocado, Elson, aquela questão de que o prefeito quer colocar, tem prazo para votar, tem prazo para regulamentar, e precisa fazer isso hoje. Então, os técnicos lá discutem, elaboram, e daí quando levam no meio do povo, o vivente vai lá para o meio da Assembleia, não entende porcaria nenhuma, levanta o braço ou não, e aí o troço é aprovado. Porque eu não tenho condição nem de desaprovar, porque eu não entendi nada do que estava escrito ali. Então, isso, estou falando de mim, que vivo no meio dessas coisas. Eu vivo lutando. Já pensou o cidadão da associação que foi convidado lá para participar. Um segundo elemento, assim, que eu acho que daí sim, essa interlocução entre nós, povo, movimento social, eu me sinto muito orgulhoso de estar aqui, né, junto com o meio acadêmico, com vocês, o pessoal da arquitetura, porque assim, na realidade vocês podem nos ajudar. E eu acho que essa relação que a gente pode estabelecer a partir, não daqui, porque eu acho que já houve outros encontros, mas vem evoluindo essas coisas ao longo dos últimos tempos, bem últimos mesmo, pelo que eu sei, na questão de que, bom, principalmente vocês que podem melhorar a situação, porque vão estar do lado do prefeito, vão estar dentro da prefeitura escrevendo essas coisas, que depois podem trazer essas opiniões que a gente fala muito bem aqui, mas que chega lá no prefeito não tem. O prefeito tem outra ideia e coloca de forma bem distorcida, bem diferente daquilo que a gente tenta colocar. Na questão dos condomínios, daí assim, a questão dos condomínios, daí, que se falou muito do 3, do média, do faixa 2, faixa 3, que bom que não avançou muito o Minha Casa Minha Vida faixa 1, enquanto a gente não tem essa compreensão de que não funciona condomínio para faixa 1. Pode ser que faixa 2 ainda funcione. Né? Acredito, eu não conheço muito bem, porque eu vivo no meio da galera um pouco mais pobre, não está na faixa 1, não está na faixa 2, então. Agora, na faixa 1 que funciona mesmo. Né? Não tem condição do cidadão que vem lá da beira do arroio, lá que vem do cidadão pagar um condomínio, vivendo naquela situação ali, ele não vai se organizar para isso. Ele não tem essa cultura, não vai funcionar, não vai dar certo, já não deu. Onde os empreendimentos que a gente conhece, né, lá no Rio Grande do Sul, não funciona mesmo. Assim. Nós estamos fazendo um projeto agora no município de Rio Grande, onde a gente vai ter 1000 e poucas unidades, lá numa situação bem central, inclusive, numa situação muito próximo do centro da cidade, uma área doada pela União, coisa e tal. Nós estamos fazendo com 5 entidades. E condomínio aberto, né? Tudo aberto. Os prédios vão ser levantados, a situação vai circular por dentro, bom, a cidade vai estar por ali. Né? Então não é um condomínio aberto. Fizemos uma discussão com o município, ele vai assumir algumas coisas dali, até porque também o cidadão não consegue pagar tudo aquilo que o condomínio estabelece, né? Que é segurança, jardineiro e não sei mais o que, coisa e tal, lá que a gente não
iluminação pública e né, conservação e muro e pintura, isso não dá para esse nosso o público do faixa 1. Para esse público ali, quando fala faixa 1, e o Flávio colocou ali muito bem, faixa 1 é aquele que ganha menos de salário mínimo, aquele que ganha menos de um pila, entendeu? Aquilo ali não vai conseguir fazer essas coisas. Então, a gente, é muito importante, eu acho que daí é uma concentração minha, assim, e era muito importante a gente dialogar sobre isso. Não sei se isso pode ser traduzido em pergunta, mas assim, ó, muito bom essa integração. A população, movimentos sociais, então, população com o meio acadêmico, que pode também nos ajudar de lá para cá, e nós daqui para lá, porque a gente vivia muito afastado, né? Nós, nos movimentos sociais, vivia muito afastado do meio acadêmico, e não tínhamos nem uma relação, não tínhamos nem muita intenção de se aproximar. Porque quando nós, numa cooperativa profissional, chegávamos na frente de um técnico, dava vontade de dar um soco, porque os caras só sabiam dizer não e proibir. Bom, a gente procurou evoluir um pouco nesse entendimento, e eu acho que os técnicos hoje também estão procurando evoluir para chegar até nós, para entender o que mesmo que a gente quer, né? Para poder saber o que a gente discute lá com a população lascada lá, aquela bem, né, para poder fazer os nossos empreendimentos. Eu não gosto muito de falar em público, então eu já estava desistindo. Meu nome é Débora, eu sou arquiteta, me formei semestre passado na Unirica, e o meu trabalho de conclusão foi voltado para a requalificação urbana numa vila que a gente tem lá, que é a Vila dos Pescadores. Bom, com isso, eu tive que entrar no estudo sobre toda a parte de educação social e demonstrar para os meus colegas, justificar qual era o bom um bom empreendimento em Porto Alegre e o ruim na área da habitação social e da exemplo. E um grande exemplo que a gente tem lá é a Vila do Planetário, que ela não se inseriu na malha urbana. Eles tentaram inserir onde a vila estava, e ela não se inseriu porque eles mantiveram as ruas e tamanho de lotes e casas, que a prefeitura, no caso, ou o plano diretor, libera para a área de interesse social. Então, agora eu trabalho hoje com programas do Minha Casa Minha Vida, faço projetos para empreendedores, e eu vejo que é tudo no limite. É 15% de área verde, então vai ter 15% de área verde, porque dá mais um lotezinho ali. É tanto de rua porque às vezes libera uma caixa de rua menor, né? Às vezes libera em algumas prefeituras liberam uma caixa de rua menor para a área de interesse social. Então vai ser a caixa de rua menor. Então, assim, o lote é menor. Aí as casinhas que foram projetadas para o empreendimento com lote de 8, ela cabe no lote 7,5, vamos lá e vamos botar. Então, os empreendedores trabalham no limite que a lei dá, ou que a Caixa dá, para eles trabalharem. E as casinhas são todas iguais, independente da topografia ou do lote, tudo assim. Isso é uma coisa que eu estou pesquisando e tentando chegar. Eu pensei, eu vou lá, vou apresentar para empreendedores que conseguem fazer uma boa arquitetura, né? Que era o meu tema, que era a arquitetura da pobreza não precisa ser uma arquitetura pobre. Então eu queria mostrar para eles isso, e eu vi que não era só neles que eu tinha que chegar. Eu tinha que chegar na prefeitura, da onde vem o decreto das leis, né? E a Caixa também interfere muito, porque é eles que liberam para os empreendedores. Então, mais ou menos um depoimento. Gente, eu sou uma péssima mediadora, não sei dizer que não. Mas assim, vamos... É só uma pergunta muito rápida. Eu sou Ana Cláudia, sou da UFSC, faço parte do escritório modelo, que é o AMA, e é uma discussão que a gente tem lá sobre como que a gente pode atuar depois de graduado, né? Então eu queria saber um pouco sobre como efetivamente está sendo aplicada a lei da assistência técnica. Gente, tem aqui mais 2 palestras para dar aqui para você, extremamente rápido. Lefebvre, nostalgia. Se é verdade que Lefebvre utiliza como exemplo a cidade medieval, né, ele aponta para o futuro dizendo que a sociedade atual é a sociedade urbana, a plena sociedade. Então, ele faz um processo dele de pedagogia, de olhar o presente, voltar para o passado para explicar o presente, mas seguir para o futuro. Então, eu não considero uma nostalgia, não. Bem rápido. Mauro. Questão da participação, né? Apesar da questão da participação ter sido introduzida, não houve a mudança da lógica de construir projetos e planos para a cidade, que continua sendo a lógica do poder público, através de seus técnicos, apresentarem um projeto, e esse projeto, a partir já nascido, idealizado, se apresentar para a população. A população, no máximo, perifericamente,
vai trabalhar nos ajustes. A lógica da participação plena significaria não discutir o projeto, mas discutir para construir o projeto. E aí precisamos de uma revolução cultural. E aí passando, inclusive, pelo poder público, né, pelos mandatários. Estou sendo muito rápido. Reformar Minha Casa Minha Vida ou abandonar? Eu sou um dos conselheiros do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, um dos 20. A nossa possibilidade de atuação é muito pequena. Por quê? Porque o Minha Casa Minha Vida está fora do Conselho. Nós trabalhamos com o que é destinado à habitação social no país. Como é que uma política habitacional? Como é que um núcleo, um conselho gestor, que deve decidir o financiamento da política habitacional, trabalha com 0,5% dos recursos? 99,5% é decidido fora do conselho. Então, reformar reformar a política habitacional significa, no mínimo, trazer para dentro dos conselhos a ideia da política habitacional. Hoje quem manda, né, e por isso os empreendedores trabalham no limite, quem manda na política habitacional são os empreendedores. Quando quem deveria mandar na política habitacional seria o Estado. Então, por isso trabalham no limite, vão trabalhar no limite sempre. E é legítimo. Se você pensar do ponto de vista da lógica do empreendedor, ele vai buscar sempre a maximização do lucro. É o que nós chamamos de racionalidade econômica. Ou nós fugimos da racionalidade econômica e trabalhamos em cima de uma outra racionalidade, ou vai ser sempre assim. Né? Bom, Suzy, fazer um puxado no Minha Casa Minha Vida. A gente tem que fazer uma reforma, né? Bom, as leis, nos termos gerais, ele talvez, aí é onde está, nos termos gerais não seja tão mal. O problema é o que o Elson colocou, ele está fora da política habitacional. Ele não nasceu na política habitacional. Né? Então, quando você diz que vai pagar lá 60 mil por uma unidade num condomínio, num prédio, você sabe que de 42 metros quadrados, 60 mil dá de fazer mais. Se você está pagando só pelo metro quadrado edificado, dá de fazer mais. 60 mil é para você agradar a construtora, porque se ela não tiver a gordura dela, ela não vai naquele empreendimento. E mesmo com essa gordura limitada, ela não foi. E quando foi, fez mal. Né? Então, nós temos o problema, e aí fazendo merchandising do que vem nos próximos capítulos da discussão, né, quando a gente conversar com o pessoal da assistência, né, dos movimentos, eles vão falar também daquilo que é possível. Né? Então, lá, o entendimento de fazer mais é porque você tem uma família a mais para você colocar. Então, de você diminuir a rua é porque aquilo ali talvez naquele momento é necessário. Não por uma lógica de mercado para você ganhar mais, mas porque o terreno que você tem, etc. E aí é onde vem as diferenças. Para o empreendedor, ele joga o custo do terreno lá para o terceiro, para quem vai usar, e aí ele cobra ali uma bagatela, às vezes de 15, 20 mil, aquele ali é o rateio do terreno que ele está fazendo, para ele não ter risco nenhum no investimento dele. Né? Objetivamente, cabe reforma? Eu não sei se reforma. Eu acho que o que seria importante seria limitar ele à faixa 1, a dizer que, olha, esse recurso aqui é para a faixa 1, ponto. Né? Dali para cima é financiamento de mercado e vão pagar taxa, enfim. Embora tenha um problema da lógica do sistema, porque se você financia só o faixa 1, o faixa 2 vai lá e comprar o faixa 1. Entende? Tem que ter programas para todos. Né? Porém, o recurso subsidiado, etc., tem que concentrar e nós não podemos abrir margem. Em Santa Catarina, a faixa 3, a meta, chegou a 700% da meta. A faixa 2 chegou a 250% da meta. E a faixa 1 chegou a 36% da meta.
isso é uma calamidade. Então é por isso a história da pirâmide invertida. Você coloca mais dinheiro onde não precisa. Né? Mas bom, então acho que teria uma reforma possível. Né? Muito difícil de fazer nessa altura do campeonato. E o que nós temos que centrar fogo, e aquilo que eu falei e tentei levar quase toda a apresentação, é nós temos uma saída sim lá no sistema. E é para lá que precisa ir esse recurso. Foram elaborados planos onde cada município que o fez deve ter indicado prioridade, e a prioridade não é você fazer empreendimento com 500, com 1000 casas, é você fazer numa região 200, no máximo, na outra 50, na outra 40, chegar, e isso vai mexer com a questão da terra, com o condomínio. O condomínio é uma figura puramente jurídica, na verdade, que às vezes nos limita. Né? Então, nós, se avançássemos, aqui já entrando até no que o Mauro falou, a discussão quanto à propriedade, né? No Uruguai existe a propriedade coletiva, né? Próximo também daquilo que o Elson colocou quanto ao aluguel social, porque quando você tornou um bem apropriável, você diz que aquilo ali é dele, que ele pode explorar, entre outras coisas. Então, eu acho que nós temos que avançar nesse sentido, né? O não receber condomínio, né? A população demandatária do faixa 1 rejeita, e até porque não é dela. Você vai imputar, às vezes, um custo de condomínio maior do que vai pagar a prestação. Né? É o caso do condomínio aqui em Laguna. O condomínio eles vão pagar ali 150, 200 reais, enquanto de prestação ele vai pagar 50, 60. Então, não há cabimento nisso. Né? Mas nós precisamos, aí entra lá a revisão da lei 6766, que vocês aprendem quando vão discutir parcelamento. Nós precisamos avançar nas leis. Antigamente, terreno de 300 metros quadrados era pequeno na cidade. Hoje, você fazer 125, mas garantir que ele não precisa ficar no condomínio, tá legal. Né? Então, precisa discutir isso. Bom, e só pulando para a questão da Ana Cláudia, que perguntou sobre assistência técnica. Os movimentos, as organizações de arquitetos têm uma proposta para implementação. Hoje, na prática, o que você tem é o faz como pode. A lei não oferece subsídio, não oferece nada. Dentro do recurso que você tem para construir a unidade, você pode tirar uma parte para projeto, que é normalmente da onde sai o nosso financiamento enquanto assistência técnica. Né? Eu entendo que, nesta situação, a prefeitura, como oferta médico, tem que ofertar arquiteto, engenheiro eletricista, etc. Da mesma forma, esta é uma forma. A outra forma, as academias e seus serviços de extensão conseguir atingir, pelo menos em um nível de estudo preliminar, para depois ser desenvolvido. Né? Elas precisam chegar, elas precisam desenvolver também. Né? Além disso, a forma de financiamento, né, da assistência técnica, ela tem que ser bem discutida, mas há possibilidades. Né? Além, ainda colocando que a assistência técnica, enquanto lei, ela é uma lei que ainda não deu certo. Só que se nós não brigarmos e se nós não fizermos isso na prática, né, você falar para o médico que ele tem que fazer 1 ano e meio de residência, é legal. Ele vai passar pelo hospital, por posto de saúde, isso foi absorvido. Agora, arquiteto, se você disser que ele vai ter que fazer residência,